Fala, impressionadores, beleza? Eu sou o Fred e na aula de hoje eu vou te ensinar a criar uma lista suspensa condicionada dentro do Google Planilhas. Olha só, eu estou no Google Planilhas e eu tenho uma lista em que eu posso selecionar um de 4 estados: Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. E olha só o que acontece, eu tenho uma segunda lista que varia de acordo com o estado selecionado. Se eu selecionei Rio de Janeiro, aparecem cidades do Rio de Janeiro, tá vendo? Se eu selecionar São Paulo, aparecem cidades de São Paulo. Se eu selecionar Minas, cidades de Minas e assim por diante. Vou te ensinar a fazer isso dentro do Google Planilhas e já te adianto, é mais fácil do que fazer no Excel. Fica aí que eu vou te explicar isso hoje. E eu gosto sempre de começar as aulas falando que tem alguns links importantes aqui na descrição do vídeo. No primeiro link, você encontra informações sobre o nosso treinamento completo Excel Impressionador. No segundo link, você tem um mini curso gratuito que você pode assistir hoje mesmo. E no terceiro link, tem a planilha que a gente vai utilizar nessa aula, que é essa planilha aqui, que vai estar no Google Planilhas, tá bom? Então o que você faz? Você vai clicar nessa planilha, vai vir em arquivo e vai fazer o quê? Fazer uma cópia, tá? Porque essa que eu estou utilizando você não vai conseguir editar, porque ela é minha. Você tem que fazer uma cópia para você e aí você vai conseguir trabalhar nela, tá bom? Agora vamos lá. O que eu quero fazer aqui? Criar aquela lista condicionada, aquela lista aqui de estado e aquela lista de cidade. Eu já excluí aqui para a gente fazer ela do zero, tá bom? E o que eu tenho? Eu tenho uma base de dados que tem 10 cidades, tá? De cada um dos estados da região sudeste. Então eu tenho Rio de Janeiro, tá? E 10 cidades do estado. Rio de Janeiro, São Gonçalo, Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Niterói, assim por diante. São Paulo, ó, 10 vezes o estado de São Paulo e as cidades: São Paulo, Guarulhos, Campinas, São Bernardo, Santo André, Osasco. Tenho isso também para Minas Gerais e para o Espírito Santo. Primeira coisa que a gente tem que fazer é criar a lista, a lista suspensa, né, do estado, tá? Então eu tenho aqui uma célula escrito estado e do lado eu quero que apareça aquela lista em que eu posso selecionar um dos estados: Rio de Janeiro, São Paulo, Minas e Espírito Santo, tá bom? Como que eu faço para criar aquela lista? Eu vou utilizar uma validação de dados. Vamos lá, ó. Dentro da guia Dados do Google Planilhas, eu tenho essa opção aqui, ó. Cadê? Validação de dados, tá? Quando eu clico em validação de dados, aparece um menu aqui do lado, tá? Que está vazio por enquanto, porque eu não criei nenhuma validação. Eu vou criar uma validação, né? Uma regra, tá? Adicionar a regra, que vai ser aquele menu suspenso, tá? Só que eu vou utilizar essa opção aqui, ó. Menu suspenso de um intervalo, tá bom? Tem um menu suspenso normal, seleciona menu suspenso de um intervalo. E que intervalo é esse, né? Intervalo é o conjunto de células que tem aqui no meu Google Planilhas em que está escrito os estados, tá? Eu tenho os estados escritos aqui, ó. Olha só, vou clicar nesse campo aqui embaixo para selecionar os valores, tá? E onde que eu tenho escrito todos os estados? Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, Espírito Santo. Nessa lista aqui, ó. Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, Espírito Santo. Você pode estar se perguntando, tá, mas eu quero que apareça apenas uma lista com 4 valores, tá? Você está selecionando uma lista com 40, porque Rio de Janeiro se repete 10 vezes, São Paulo se repete 10 vezes, Minas, entendeu? Mas não se preocupe, olha só. Quando eu der um OK, o Google Planilhas já vai entender que a gente quer apresentar os estados sem repetição. Então olha lá, quando você clica na lista, aparece Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, apenas, tá? Então a primeira parte que a gente fez, né, que a gente queria fazer, que é de selecionar, né, criar uma lista para selecionar o estado, já está pronta. Posso selecionar São Paulo, posso selecionar Minas Gerais e assim por diante. O desafio vai ser criar uma segunda lista condicionada, tá? Uma segunda validação de dados, cujos valores dependem da primeira. Gente, pensa o seguinte, eu quero que apareça dentro dessa validação de dados as cidades do estado que eu selecionei. Como que a gente criou essa primeira validação de dados aqui? A gente não pegou esses valores aqui que estavam inscritos em alguma célula, tá? Então, eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que escrever em um conjunto de células aqui apenas as cidades que eu quero. E que cidades são essas? As cidades do estado que eu selecionei. Olha só, eu vou então
selecionar aqui, né, em um intervalo para aparecer escrito apenas as cidades desse estado aqui que eu selecionei. Como que eu posso fazer isso? Posso utilizar a função, tá? Tem uma função do Google Sheets que se chama filter. Filter, que é filtro em inglês. Olha só como é que ela é simples. Eu vou informar todas as cidades possíveis e imagináveis que eu tenho nessa planilha, tá? Selecionei todas as cidades, beleza? Esse é o primeiro argumento. Vou dar um ponto e vírgula para passar para o segundo argumento. O segundo argumento é uma condição. Olha, eu não quero que apareça apenas as cidades do estado que eu selecionei, então eu quero que apareça essas cidades aqui, caso o estado dessa cidade seja aquele estado que eu selecionei na validação de dados anterior. Olha só, a condição vai ser se esses estados aqui, tá? Selecionei todo aquele intervalo, se esses estados forem iguais, né? Se o valor for igual ao estado que eu selecionei na validação de dados, tá? Então olha que interessante, deixa eu mostrar aqui para você, olha como é que ficou a fórmula. Ficou aquele intervalo igual ao valor da validação de dados, beleza? Tô dando um zoom aqui para ficar mais fácil de você visualizar. Olha lá, ó. Beleza? Fica assim, tá? Vou fechar parênteses e vou dar um Enter. Olha só, eu tô com o estado... Qual o estado? Tô com o estado Espírito Santo selecionado. Tá aparecendo as 10 cidades do estado do Espírito Santo. Se eu mudar aqui para Rio de Janeiro, olha lá, ó, agora tá aparecendo as cidades do estado do Rio de Janeiro. Se eu mudar para São Paulo, entendeu? Então agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que passar, né, criar uma segunda validação de dados aqui. E que valores vão estar na lista, né, dessa validação de dados? Justamente esse intervalo aqui que eu fiz com a função filter, tá? Então vamos lá. Vou na guia dados, agora estou aqui na célula da cidade selecionada, guia dados, vou em validação de dados, aqui, e agora já tem aquela primeira regra, né, que é a validação de dados do estado, eu vou adicionar uma nova, tá? Vai ser mais uma vez o menu suspenso de um intervalo, e nesse menu suspenso de um intervalo, eu vou pegar esses valores aqui, ó, que eu estou retornando com a função filter, tá? Então, vê se você consegue entender agora, né? Eu vou fazer mais uma vez para ficar bem claro, para não ter nenhum tipo de dúvida. Ó. Selecionei aqui de novo. Ok. O que eu vou ter aqui? Tá? Concluído. O que eu vou ter? Eu tenho um estado, que é São Paulo. Como eu estou com São Paulo selecionado, aparecem nesse intervalo aqui as cidades do estado de São Paulo. E como é esse o intervalo que eu uso para alimentar a minha segunda validação de dados, ali ó, aparece na validação de dados as cidades de São Paulo. Se eu mudar agora para Rio de Janeiro, eu mudei Rio de Janeiro e atualizou essa lista aqui. Agora eu tenho 10 cidades do estado do Rio de Janeiro. E como é essa lista que atualiza aquela segunda validação, olha aqui, dentro da validação, agora eu tenho cidades do Rio de Janeiro. Para finalizar, para ficar legal, vamos fazer o seguinte, essas colunas aqui, em que eu tenho a minha base de dados, em que eu tenho a minha função filter, eu não preciso mostrá-la para todo mundo não, ó. Clica com o botão direito nessas colunas e oculta. E pronto. Agora você tem apenas essa página com a sua lista condicional, né? Lista suspensa, que é condicional. Você altera ali o valor do estado e as cidades mudam também na segunda lista condicionada, beleza? Então, para fazer isso, eu utilizei as funções, a função filtro e validação de dados no Excel. E agora é contigo. Vem aqui no link que está na descrição desse vídeo, abre essa planilha, vai em Arquivo, fazer uma cópia. Cria uma cópia no seu Google, né, no seu Google Drive e executa isso, faz esse mesmo passo a passo no seu computador. Beleza? Gostou desse tipo de aulas em que eu falo sobre Google Planilhas? Então, coloca aqui nos comentários manda mais Google Planilhas, que aí eu vou entender que vocês gostam, além de falar de Excel, falar de Google Planilhas, que é um programa bem parecido, e eu continuo produzindo conteúdo sobre essa ferramenta aqui também. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de comentar manda mais Google Planilhas, de curtir esse vídeo e até a próxima. Um abraço!